Jair Bolsonaro usa problemas de saúde como arma política e para fugir da justiça. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição, clicando no botão Valeu, ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda. Mais um espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixa seu comentário. Concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais. E também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com, Marcel, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Quarta-feira, 16 de abril, eu gravo esse vídeo às 3 horas da tarde. Jair Bolsonaro volta a fazer uso político de sua própria saúde, fazendo de sua condição uma arma simbólica numa estratégia de comunicação para tentar se blindar da justiça e, ao mesmo tempo, mobilizar emocionalmente a sua base mais fanatizada, digamos assim. Essa discussão não é sobre medicina, não é sobre diagnóstico clínico, é sobre política. E da mais suja, da mais manipuladora, também da mais perigosa. Vamos ser bem diretos aqui. Toda vez que o cerco aperta, toda vez que a justiça se aproxima, toda vez que há avanço em investigações, inquéritos e julgamentos sobre o golpe, tentativa de golpe, ou sobre a corrupção da família Bolsonaro, Jair Bolsonaro corre para uma cama de hospital. E é isso que está acontecendo neste momento em que eu gravo esse vídeo. E como sempre, não falta encenação. Mas dessa vez ultrapassaram qualquer limite da razoabilidade, se é que já teve alguma, né? A família Bolsonaro divulgou imagens de Michele Bolsonaro lavando os pés de Jair Bolsonaro no hospital. E aqui a gente precisa parar para entender um pouco a gravidade simbólica desse tipo de imagem. Não é somente uma cena íntima, não é um gesto de cuidado doméstico da esposa com o marido. É uma encenação com alto teor religioso, diretamente associada ao episódio bíblico em que Maria Madalena lava os pés de Jesus. No mundo evangélico, especialmente entre os neopentecostais, e os mais conservadores, evidentemente, essa cena é carregada de significado espiritual. Fala de humildade, submissão, pureza e, acima de tudo, da ideia de que aquele cujos pés são lavados é um escolhido, alguém em missão divina. Então vamos deixar muito claro aqui, sem botando pingo nos is, essa imagem foi construída para reforçar a ideia de que Bolsonaro é um ungido de Deus, um enviado, um mártir que sofre injustamente para cumprir uma missão. Ele não é mais só um político, ele é um símbolo. E o bolsonarismo trabalha com isso, trabalha com essa ideia o tempo inteiro. Desde 2018, essa construção simbólica está constantemente em curso. O episódio de Juiz de Fora virou um momento, digamos assim, fundador dessa narrativa. A cada nova internação, a cada novo boletim médico, essa figura messiânica é reforçada. O homem que sofre, que resiste, que é perseguido, e agora com os pés lavados por sua esposa, num gesto que remete diretamente ao Novo Testamento. Bolsonaro é colocado no mesmo lugar de Jesus, no caminho do Calvário. E por que isso agora? Porque o cerco apertou como nunca apertou antes. Vamos recapitular rapidamente aqui. A Polícia Federal avançou nas investigações sobre a tentativa de golpe de Estado, inclusive com a delação do tenente-coronel Marucide sendo homologada pelo Poder Judiciário. A Procuradoria-Geral da República denunciou Bolsonaro por crimes contra o Estado Democrático de Direito.
O Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia da PGR. Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado e outros crimes, assim, mas é o crime guarda-chuva, digamos assim, e deverá ser condenado e preso nos próximos meses. E não para por aí. Bolsonaro também está indiciado pelo desvio das joias sauditas. É um mar de crimes, fraudes, mentiras, e ele sabe que, se a justiça funcionar, o sistema de justiça funcionar, o destino natural dele, por conta disso tudo, é a cadeia. Mas em vez de enfrentar as acusações, o que é que ele faz? Vai para o hospital, passa por cirurgia, uma cirurgia séria de 12 horas de duração, divulga fotos e vídeos e promove rituais simbólicos que reforçam sua figura como mártir da fé e da pátria para a horda bolsonarista mais fanatizada. Essa é a lógica da manipulação: transformar o medo da cadeia numa cruzada religiosa. Usar a fé do povo como um escudo contra a justiça. Fazer a horda, mais uma vez, de massa de manobra. E aí fica uma pergunta, né? Essa estratégia cola? Até que ponto, na verdade duas, né? Até que ponto essa encenação ainda funciona? E aqui a gente precisa olhar para a sociedade brasileira com alguma atenção, porque tem uma parte da população que sim, vai compra, já comprou essa narrativa. E aí, no caso, estamos falando inclusive da base mais fiel, mais ideológica, mais envenenada, mais fanatizada pelo que a gente chama de bolsonarismo. São aqueles que acham que Bolsonaro está sofrendo como Jesus sofreu, que ele foi traído como Jesus foi, que ele está pagando pelos pecados da nação. É um fanatismo que, inclusive, substitui o debate político, o debate público, por culto. Contudo, ainda bem, a maioria do povo brasileiro não está nesse transe, ou pelo menos não nesse nível de transe. Segundo pesquisa da Quest divulgada em março, 66% dos brasileiros são contra qualquer tipo de anistia aos envolvidos na tentativa de golpe de Estado. Ou seja, apesar de apelos simbólicos, apesar do espetáculo, apesar das orações em vídeo, das lágrimas no Instagram, a maioria do povo brasileiro quer justiça, quer responsabilização, quer ver quem atacou a democracia sendo julgado, condenado e preso. E esse é o ponto mais importante desse debate, porque Bolsonaro não está se defendendo juridicamente. Ele está tentando se proteger politicamente, usando o subtexto religioso como arma. Ele está jogando com o imaginário da fé para tentar escapar da justiça brasileira. Felizmente, o Brasil não está mais mergulhado na bolha do WhatsApp, pelo menos não boa parte do povo brasileiro. Até porque a verdade também circula. As provas contra Jair Bolsonaro são públicas. As investigações, inquéritos e julgamentos estão avançando aí. A justiça, no seu limite, com todo o problema que possa ter, está agindo. E enquanto o Bolsonaro monta seu teatro messiânico, o Lula governa, e essa é uma diferença importante, com dificuldade, seja com o Congresso, seja pela estrutura do Estado brasileiro no pós-golpe de 2016, é verdade, mas governa. Lula enfrenta críticas, desgaste quando há, uma base no Congresso que eventualmente sabota diversas votações, um centrão cada vez mais faminto, e o judiciário, em boa medida, conservador em muitos temas, mas segue governando sem se vitimizar. Segundo a mais recente pesquisa da Datafolha, se a eleição fosse agora, Lula venceria todos os adversários colocados. Todos. O que isso significa? Significa que, apesar das dificuldades, o Lula ainda é a principal referência política do país. E Bolsonaro, mesmo com todo o teatro, continua sendo, inclusive, rejeitado por metade da população. E é também a outra grande figura política do país, gostemos disso ou não. E é também rejeitado, tá, pelas demais lideranças da extrema-direita, mesmo que na surdina ali, porque eles fingem
somente fingem se importar com o capitão do exército, mas o que eles querem é somente um espólio eleitoral. O Brasil está vivendo um momento delicado, porque não se trata apenas de julgar um ex-presidente da República por tentativa de golpe de Estado. Trata-se de julgar um projeto autoritário, antidemocrático, golpista, que ainda tem força, ainda tem seguidores e ainda tenta voltar ao poder, fazendo tudo o que está ao alcance para isso, inclusive sabotar o país no Congresso Nacional. O que estamos vendo agora é a mais pura encenação, um teatro no qual Bolsonaro usa para tirar dividendos políticos à custa da fé alheia e da própria saúde. Jair Bolsonaro ficou mestre em fazer esse tipo de coisa e tem agido assim desde as eleições de 2018. Durante seu governo, sempre que a situação apertava, corria para o hospital. E aqui eu não nego haver problemas de saúde com Bolsonaro, tá? Mas afirmo categoricamente o uso canalha que Bolsonaro faz da sua própria condição de saúde. A imagem de Michele Bolsonaro lavando os pés de Jair talvez seja o auge dessa farsa simbólica em sua internação atual, em abril de 2025. Um gesto pensado milimetricamente para emocionar, para mobilizar, para espiritualizar o que na verdade é apenas medo. Puro medo. Medo de ser preso, medo de ser julgado, medo de perder os privilégios, medo de ver o castelo de cartas de mentira, das mentiras, ruir, mas também pode ser uma sinalização de passagem de bastão para a esposa, como pontuou inclusive o Demore, do ICL Notícias, e a Michele, que é o nome preferido da ala bolsonarista mais ligada às igrejas neopentecostais, como eu inclusive apontei por aqui tem alguns meses já. Jair Bolsonaro é canalha até na própria doença. Então, como podemos esperar que não fosse assim durante a pandemia de Covid-19, por exemplo? Fomos ingênuos, em boa medida. E diante de tanta canalice, empatia sincera, Bolsonaro só tem de quem está fanatizado. Todo o restante ali apenas finge por causa da proximidade das eleições de 2026. E não, eu não quero a morte de Bolsonaro, apesar de não lamentar em nada quando isso vier a ocorrer. Eu quero Bolsonaro vivo, com saúde suficiente para pagar na cadeia pelos crimes que cometeu. E se eu fosse religioso, incluiria nos crimes aí a blasfêmia.